Olá, dando continuidade aos 10 minutos, quando falamos de um modo geral do surgimento do cinema novo no Brasil, tal, um grande movimento que teve influências, tal. Eu quero hoje traçar um pouco, um breve flash, sobre o cinema brasileiro se afirmando a nível internacional. Todo o reconhecimento com as premiações. E o primeiro filme brasileiro a ter esse reconhecimento foi O Pagador de Promessas, né? O Pagador de Promessas ganhou a Palma de Ouro, né? E foi, inclusive, indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro. Depois, no ano seguinte, 1963, tivemos Vidas Secas, que ganhou no Festival de Cannes o prêmio de melhor diretor para Nelson Pereira dos Santos, com indicação para a Palma de Ouro e como melhor filme também do festival. Em 1964, tivemos Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, e em 65, A Hora e a Vez, de Augusto Macabra, e depois tivemos, então, um filme, assim, coroando assim, toda essa cinematografia nacional, o Terra em Trance, que eu já falei, inclusive, no programa passado, né? A influência dele no teatro, na música, etc. Vou passar alguns comentários que críticos nacionais, internacionais, estrangeiros e também jornais publicados sobre diversos esses filmes que eu citei. Primeiramente, Deus e Diabo da Terra do Sol, um crítico brasileiro disse que o filme alterna um movimento de câmeras frenéticas com sequências cuja montagem é dinâmica, sobrepondo isso à música de Villa-Lobos, ao vento, gritos e tiros. Tudo isso levou a um efeito final e a sensação de que o filme e o país retratado por ele estão a ponto de explodir. Pouco antes da conclusão do filme, militares brasileiros, antes do filme ser lançado comercialmente, né? Os militares brasileiros promoveram um golpe, né? E a ditadura se instalou no Brasil durante 20 anos. Um jornal de Chicago, Chicago Reader, em 1985, ele colocou na crítica a fusão dos elementos europeus e afro-brasileiros é surpreendentemente original e poética ao transmitir a esperança e o desespero dos oprimidos. Isso tudo referente a Deus e o Diabo, né? Sobre o Vidas Secas, foi colocado a influência, e nós vemos isso, a influência do neoliberalismo italiano sobre o cinema mundial. E aí no cinema nacional,
é direto. E o diretor Nelson Pereira dos Santos estreou antes, em 1955, um filme chamado Rio 40 Graus, e ele faz um retrato pouco romântico, com linguagem próxima ao documentário, tornando o filme uma espécie de manifesto de uma nova escola de cineasta no Brasil. O reconhecimento do cinema novo como importante movimento cultural, isso em 1963. O filme tem duas cenas muito interessantes. Uma delas, a morte da cadela, chamada Baleia da família, ela agonizando, e é uma das cenas mais comoventes do filme Vidas Secas. Também a conversa entre o marido e a mulher, já no final do filme, sugere que existe possibilidades de mudança daquela realidade deles. Mas, desse ponto, já vimos coisas demais para que exista qualquer solução simples. Teve o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes, lá em Paris, para o nosso diretor, o Nelson Pereira dos Santos. Terra em Transe, este é um filme um pouco caótico, para quem assiste e de uma forma assim rápida e linear, é um filme confuso e transmite, de certa forma, toda uma realidade caótica que vivia o Brasil. Então, a crítica mundial disse: foi uma notável combinação cinematográfica sobre política, violência e o papel dos intelectuais, né? Contado isso em flashbacks, o filme de Glauber Rocha é uma mistura selvagem de grande ópera e cinema verdade, com a música do Villa-Lobos e exorcismo afro-brasileiros. Fecha aspas. Abrindo aspas, outra crítica captura adequadamente o espectro da política latino-americana nos anos 50 e 60, né? Experiências que até o início da década de 70 levaram a ditaduras militares em toda a América Latina. Poucos filmes foram tão profundos em sua visão e, ao mesmo tempo, tão criticados, tão polêmicos. Hoje, porém, é vista não apenas como a obra-prima do Glauber Rocha, mas também como uma obra-prima do novo cinema latino-americano. O Glauber Rocha, ele publicou um livro em 1965 intitulado Uma Estética da Fome. Selecionei uma parte do trecho desse livro, onde ele diz que onde quer que haja, melhor dizendo, um cineasta disposto a filmar a verdade e a se opor à hipocrisia e à repressão da censura intelectual, haverá aí
o espírito vivo do cinema novo. Eu espero que deu para dar uma ideia da importância desse cinema brasileiro. Até mais.